Em um dia ensolarado, na montanha Qingluan Peak, foram ouvidos sons muito estranhos. Naquela época, havia um jovem trabalhando naquela montanha e ele foi instruído a cortar lenha. Por causa do cansaço, ele se sentou para fazer uma pequena pausa, mas de repente um sistema apareceu na sua frente. O sistema mostrou ao sujeito que sua quantidade total de lenha cortada era de 3,65 milhões. Ele se perguntou, será que já tinha tanto assim? O sistema o parabenizou por receber o título de Santo Cortador de Lenha. No entanto, ele era originalmente alguém da Terra que se tornou o melhor adolescente da corrente graças a um show de talentos. Mas, devido à sua recusa em se submeter à agência, ele foi mantido nas sombras e acabou entrando em depressão. Depois disso, ele trocou de roupa na Academia Tsununu, no sul de Yunyuan, e se tornou professor do departamento de selo único. Mas ele pensou que, depois de renascer e obter o sistema, poderia mostrar seu poder e viver de forma diferente. Quem diria que o sistema que ele adquiriu se mostraria inútil e, além disso, o faria cortar lenha? O cara disse que já era um santo no corte de madeira, mas ainda não tinha alcançado o degrau de santo. Mas então um homem santo veio do céu e gritou um discurso para o grão-mestre Bai. O santo não conseguiu controlar sua força e, para se conter, aterrissou sobre a madeira recolhida e destruiu a pilha. O santo disse que o chefe havia lhe pedido para informar Baizu que o exame no Palácio da Montanha havia começado, e deixou Bai ir ao pátio da frente para escolher seus discípulos. Bai respondeu que entendia e o mandou de volta. Bai disse que, de fato, mesmo que ele fosse, provavelmente não teria um discípulo. Bai mudou de ideia e não quis ir, pois não comia churrasco há muito tempo. Era melhor ele ver se o dragão da província de Cangu estava engordando. Naquele momento, havia um grande número de pessoas reunidas na praça de estudos. Metade delas eram apenas estudantes recém-chegados. O garoto disse que havia muitas pessoas que queriam entrar no departamento de arte da espada. O discípulo externo Jian respondeu que se sentia honrado. Além de nenhum dos alunos ter se inscrito para o exame de selo único, o instrutor Bai também não apareceu. O discípulo Jian gritou que o grão-mestre Bai tinha realmente ultrapassado os limites. Ele não havia aceitado nenhum discípulo, já fazia 10 anos. Ele exige que o diretor o demita e o obrigue a se mudar do Pico Kunlun para consertar a reputação da academia. O chefe da academia, Li Guanji, disse a ele para não esquecer. O irmãozinho Bai havia perdido seu cultivo, e passou 10 anos no Pico do Passo do Santo, a fim de proteger a academia. Jian disse que eles nunca se esqueceriam de entrar no clã Bai na academia, mas seu estado atual não é realmente adequado. O professor disse, que tal isso, apenas remova-o como professor e deixe-o viver em seu auge. Jian respondeu que o irmão mais novo Ig estava completamente certo. Então Bai entrou e agradeceu a gentileza deles. Jian disse a Baizui que ele estava de bom humor, mas não era muito humilhante se machucar só por pegar uma cobra? Bai respondeu que a fera tinha cultivo e quase foi morta. Mas ele foi capaz de fazer tudo para sobreviver. Uma garota na multidão disse que, embora o cultivo de Baia fosse baixo, ele ainda era bem-humorado. É uma cobra comum. Elas não podem ter cultivo. Imediatamente, ela decidiu usar seus poderes e perceber. Jian disse a Baizu que ele deveria procurar atendimento médico imediatamente se estivesse machucado. Mas ele tem uma pílula de cultivo de 5 elementos. Deixe-o tomá-la. E se Bai também aceitasse discípulos hoje, ele o daria de bom grado. Mas se Bai não pudesse aceitar um discípulo, ele se demitiria. Bai olhou para ele e ficou em silêncio. Mas aqui também, ele decidiu. Respondeu que estava com muita preguiça de jogar esses jogos. Ele não quer alunos este ano. Assim, ele sairia primeiro. Jian se irritou e disse que não poderia sair. Jian se virou para o chefe e disse que Bai estava cansado e preguiçoso e que seu reino estava em baixa. E, com base nisso, ele não é digno de ser professor. Ele pede ao diretor que resolva o problema e o demita. Os outros também disseram que Jian estava certo. O irmãozinho Bai não era mais digno de ser um professor. O chefe lhe coçou a barba e se voltou para seu irmão mais novo, Bai, para saber o que ele achava disso. Bai acenou com as mãos e respondeu que não era ruim. E que ele não precisaria fazer nada. E, desde que o deixem ser o dono do Pico Qingluan, ele não se importa e tem poucas preocupações. Li fechou os olhos e respondeu que estava tudo bem. E então ele anunciaria para todos os outros. O diretor disse a todos que Bai, um professor do departamento, não podia aceitar alunos e foi removido de seu cargo de professor. E então a única garota na multidão gritou para que eles parassem.
Porque ela queria aprender com ele. As vozes dizem que ele está no auge da santidade há 10 anos. Ele é mais fraco que uma galinha. Bai é simplesmente um lixo. O professor perguntou: o que está acontecendo aqui? E o que essa garota quer dizer? Ela não entendeu o que eles estavam dizendo? Bai é um lixo. Ele não tem capacidade de ensinar nada a ela. Ser seu aprendiz acaba se tornando um servo. Jian disse que achava que ela era muito talentosa e tinha grandes raízes espirituais. Desde que ela esteja disposta a permanecer na faculdade de espadas, ele está disposto a lhe dar o cargo mais alto. A garota agarrou a mão de Bai e respondeu que já havia tomado suas decisões. Que o professor Bai aceite. Bai lhe respondeu. Ela não ouviu. Inesperado, é claro, mas ele se recusa. Jian pensou. Como ela pôde abandonar a faculdade de espadas e escolher esse lixo? O que está acontecendo? Bai deve estar planejando se colocar ao lado dele. Eles agora estão agindo juntos para obter a primeira posição. Mas, quando chegar a hora, a faculdade de arte da espada se tornará o quintal de Bai e ele levará o que quiser. Jian apontou o dedo para Bai e disse que ele era muito sorrateiro. E, felizmente, ele não é burro. Jian se virou para o chefe e disse que, como diz o ditado, um melão torcido à força não é doce. Como essa garota não tem interesse em artes da espada, ele não pode forçá-la a ficar. Deixe-a fazer o que ela quiser. Bai pergunta por que ela está pedindo que ele seja seu professor. Na opinião dela, ele está apenas no auge do estágio de santo. A garota percebeu que era a reencarnação de um imortal. E sua vida era muito difícil. Em sua vida passada, ela teve que renascer com uma memória porque seu cultivo não foi bem sucedido. Ela queria escolher a faculdade de artes da espada. Com seu talento e aparência, seria fácil roubar a maior parte dela. E ela não esperava encontrar um verdadeiro mestre no último minuto. Com sua visão de imortal, ela não cometeria um erro. Era óbvio que essa cobra logo se transformaria em um dragão. Se fosse para julgá-la pelo nível de cultivo humano, mesmo que ela fosse uma imortal em sua vida passada, não ousaria dizer que poderia domar a cobra. Como ele, estando no auge do estágio de santo, conseguiu domar essa cobra? Perguntou ela a Bai. O diretor Li pensou por um momento e disse que, já que o professor Jian estava de acordo com isso, ele anunciaria. Bai gritou para que o chefe esperasse um pouco. Afinal de contas, ele tinha algo a dizer aos outros. O diretor disse que o professor foi oficialmente transferido da Faculdade da Espada para a Faculdade do Selo Rúnico. O chefe perguntou a Bai, seu irmão mais velho não é incrível? Bai respondeu para parabenizá-lo. Jian se encontrou com Bai e disse que o parabenizava. Em 3 meses, a faculdade de impressão fará progressos. Bai olhou para ele e perguntou, ele bateu a cabeça em algum lugar? Por que ele está agindo assim? Bai parou e disse à garota que não sabia o nome dela. Qual deveria ser o nome dela? A garota respondeu que seu nome era Su. Bai achava que, se soubesse, não teria vindo. Criou problemas para si mesmo sem motivo. Ele estava tão cansado. Bai disse à garota que ela tinha um nome muito bonito. Su sorriu e agradeceu o elogio. Su ponderou sobre as palavras dos outros, que dizem que Bai é importante para eles, mas por que estão praticando bullying? Com suas habilidades, ele poderia destruir a academia até o chão. Então por que ele tolera isso? Bai disse a Su que agora ele estava sob sua liderança. E agora eles precisam esclarecer algumas coisas. Em primeiro lugar, eles não terão nenhuma aula. No selo rúnico, eles estão fazendo autodesenvolvimento. Em segundo lugar, ela pode ir e vir quando quiser. Ele não precisa informar isso. Em terceiro lugar, na opinião dela, os recursos de cultivo aqui são escassos porque ele não recruta discípulos. Mas não deixe que ela se sinta intimidada, pois, como professor, ele não a desprezará. Ela terá todos os recursos. Bai perguntou se ela ainda tinha alguma dúvida. Su respondeu imediatamente que não havia nenhuma, e que ela entendia tudo. Bai disse que isso era bom. Seu mestre preparou esses livros especialmente para ela. Deixe-a levá-los. O primeiro livro é seu livro didático. Basicamente, ele abrange todos os selos rúnicos e a disposição por grau de dificuldade. O segundo livro é prático. As dificuldades reais também são registradas lá. Basta deixá-los seguir o ritmo de aprendizado, e ele verificará o progresso dela de tempos em tempos. Portanto, que ela não seja preguiçosa.
Su respondeu que se lembraria da instrução. Bai a ouviu e disse que os quartos dos alunos ficavam ali. Ela que escolhesse o que quisesse para ficar, e se ela precisar de alguma coisa, peça que procure os alunos do departamento interno. Eles organizarão tudo. Su se perguntou se seria tarde demais se ela solicitasse uma mudança de faculdade. Ela percebeu que isso não importava, ela só tinha que suportar. Se ia ser difícil, que fosse. Bai começou a limpar a cobra e, com suas habilidades, cortou em pedaços. Para um sabor mais apetitoso, ele o colocou em uma vara e, com os poderes do fogo, começou a assá-lo lentamente. Naquele momento, Su estava arrumando a cama para dormir, mas o cheiro delicioso e apetitoso estava deixando seus olhos atordoados. Abrindo todas as janelas, ela quase se engasgou com a poeira e viu que Bai estava assando um dragão. Para ela, isso era aterrorizante, afinal, os dragões são seres imortais, e se eles os pegassem, deveriam exaltá-los. E seu professor simplesmente assou o dragão e o comeu. Bull saboreou aquela carne como se fosse a última vez, e nem se distraiu. Su percebeu que já era uma cultivadora há vários milhares de anos, mas nunca havia comido um dragão. E a baba escorreu lentamente de sua boca. Ela se aproximou lentamente do mestre e disse que estava com muita fome e perguntou se poderia comer um pouco de carne. Bai se virou para ela com carne na boca e respondeu que isso não era permitido para ela. Então ela ficou chateada. Su nunca pensou que não receberia um pedaço de carne. Se os Daos de sua primeira vida descobrissem isso, eles ririam. Bai disse a ela para não olhar para ele daquela maneira. Não significa não. Su respondeu que não havia nada de errado nisso. O mestre é muito ganancioso. Bai a viu ofendida e lhe disse para parar. Su se virou e perguntou, ele mudou de ideia? Bai tirou a carne da vara e disse a ela para lambê-la. Ela não esperava por isso e pensou sobre a decisão. Bai disse que o aprendiz não deve chamar o mestre de ganancioso. Se ela o lamber, entenderá por que seu mestre gosta dele. Su corou e não percebeu como o mestre estava falando sobre isso. Oni pegou o pau e repetiu para si mesma que deveria apenas lambê-lo. Ela ainda se atreveu a lambê-lo e ele derreteu imediatamente. Su disse que essa energia espiritual é muito rica. Su disse ao mestre que não podia aceitar mais. Afinal de contas, ela nunca pensou que um pedaço tão pequeno contivesse meio ano de cultivo. Com seu reino, ela não seria capaz de lidar com a energia dessa peça. Se ela comer mais do que isso, simplesmente morrerá. Su se curvou diante do mestre e agradeceu pela excelente lição que lhe foi dada. E ela ficou muito feliz. Bai disse que uma vez talvez não fosse suficiente. Su respondeu que esse aluno se lembraria. O cavalo do professor Ba tem um temperamento muito específico. Da última vez que alguns alunos tentaram roubá-lo, foram derrotados por ele. E, dessa vez, os dois meninos decidiram tentar a sorte e entraram sorrateiramente no baiô escalando uma grande cerca de pedra. O garoto perguntou ao irmão mais velho se dois deles seriam suficientes. O mais velho respondeu que não se preocupasse. Dessa vez, ele havia se preparado. O irmão mais velho pegou um pó que foi pesquisado recentemente. Ele permite que você adormeça monstros de classe 5 inferiores. O homem mais velho parou o homem mais jovem e disse para ele ficar quieto. Tem alguém aqui. Naquele momento, Bai estava alimentando o cavalo e perguntou se ele se lembrava de como tinha, se era pequeno e magro, mas agora sua filha estava com uma aparência esplêndida. Deixe-a vigiar aqui, pois ele está indo dormir. Os meninos estavam observando e, quando viram apagar a vela na entrada do quarto, Sênior disse que ele tinha ido embora. Em frente ao cavalo, o Sênior disse que ela deveria voltar para a faculdade de domesticação de feras. Nesse momento, Su estava acordada e em seu quarto estudando os livros que o próprio mestre havia lhe dado. Ao virar algumas páginas, ela parou abruptamente e fechou o livro, pois ela havia ouvido ruídos estranhos. Quem se atreveu a vir ao pico Qinluan e se comportar de forma tão descarada? Ela se colocou na frente da porta e pensou, por que eles não deixam que ela lhes dê uma ou duas lições? Nesse momento, o ancião usou sua poção e a derramou sobre a comida do cavalo para fazê-lo adormecer. Eles foram tão cruéis que nem sequer o pouparam. E despejaram toda a bebida no feno do cavalo. Su se aproximou deles com sua magia e perguntou quem eram eles. E disse a eles para dizerem seus nomes. Júnior perguntou ao Sênior por que havia outra pessoa aqui. O ancião respondeu que era um estranho que havia deixado o culto da espada. Sênior disse a Su que não tinha nada a ver com ela.
Deixe-a ir para seu quarto dormir. Su respondeu que, enquanto ela estivesse aqui, que eles nem pensassem em roubar do mestre. O mais velho percebeu que eles haviam sido pegos e se aproximou dela, dizendo-lhe para não seguir o caminho mais difícil. Sua velocidade era tão grande que ele estava pronto para colidir com ela e calá-la. Naquele momento, o ancião levantou a mão para ela e disse que não o culpasse por isso. Su percebeu que ela não desistiria tão facilmente. Então, ela teve que se esquivar do ataque e chutou. Abrindo as pernas em 90 graus, ela foi direto para a mandíbula do homem, não lhe dando nenhuma chance. O mais novo viu seu irmão cair e correu para pegá-lo. O mais velho respondeu que estava bem. O mais velho respondeu que ele estava bem. E ela tem habilidades. O mais velho disse ao mais novo para deixá-lo tentar novamente. Se ele não puder deixá-lo, deixe-o ajudar. O cara decidiu ir por outro caminho e usou suas habilidades de fogo para não dar chance a ela. O cara estava tão confiante que estava pronto para atacar com 2 dedos. Mas Su foi mais esperta e atacou com o pé. A força foi tão grande que o braço do homem foi quebrado. Ele gritou que esse fogo estava queimando sua energia. Júnior viu que Sênior não estava bem e entrou na briga para ajudar um pouco. Bai ouviu sons estranhos do lado de fora. Então ele imediatamente se levantou e olhou pela janela. Bai decidiu que poderia cuidar disso sozinha. Bocejou e voltou para o sofá. A força de Su era muito poderosa e, ao infligir um ataque de energia, ela nem sequer deu uma chance ao cara. Nesse momento, ela olhou para o céu e viu que uma runa de isolamento sonoro havia sido usada. Su saiu de sua faceta e disse a eles que parecia que o mestre Bai não tinha planos de deixá-los ir. Os rapazes estavam tão abatidos e exaustos que ele, com medo, disse para não fazerem isso. Essa informação chegou ao departamento sênior do domador de feras Ele ficou tão furioso com eles que até bateu com o punho na mesa. E disse aos rapazes que isso era demais. Os rapazes lhe disseram que tinham feito tudo o que podiam. Aquela garota era muito forte. Júnior disse a ele para não se preocupar. Assim que se recuperassem, eles trariam o Rui de volta. Ele decidiu e disse que todos receberiam 3 pílulas de recuperação espiritual e 2 pílulas de energia. Deixe que eles vejam isso como uma compensação por seus ferimentos. Eles os aceitaram e agradeceram pelo favor. Ai se irritou e disse a eles que consertassem o problema rapidamente. E ele faria isso por eles. Ele ordenou que o departamento de domesticação de bestas fizesse com que todos chegassem ao pico King Luan. Ele conseguirá justiça. Mas então um discípulo correu e disse a seu irmão mais velho para parar. Ele ficou muito surpreso com essa abordagem. O cara disse que, desta vez, a culpa é deles. Se eles forem diretamente para lá, cometerão um grande erro. Ai perguntou se eles deveriam deixar as coisas assim e ir embora. O cara disse que não era isso que ele queria dizer. Seu aluno quebrou descaradamente as regras da academia ao bater nele. Eles só precisam estar acima disso. Depois de lidar com essas 2 crianças, Bai provavelmente não se arrepende. Nesse momento, eles podem exigir o Rui. Ele precisa cuidar de sua aluna, portanto, não há como recusar. Ai respondeu que era um bom plano. Eles vão agir de acordo com ele. Pela manhã, o Bai abriu suas portas como se nada tivesse acontecido, e estava sendo considerado como um dos locais. Mas, de manhã, Su chegou e desejou bom dia a Bai. Mas ela estava com muito sono porque havia lutado a noite toda. Bai disse que está acordada. O que ela achou do livro? Então ela imediatamente ficou agitada e começou a corar. Ela leu o livro a noite toda, mas logo após ler metade das páginas, sua energia espiritual se esgotou. Ela não conseguia entender nem metade das páginas. Bai disse que ela conseguiria o que quisesse, que ele não faria nada por ela. Su entendeu que o livro de cultivo que o mestre deu era definitivamente ótimo, mas ela não entendeu absolutamente nada. Su se decidiu e respondeu que havia lido metade das páginas. E, nesse momento, Bai parou seu machado. Bai ficou surpreso com suas palavras e perguntou: ela disse que leu metade do livro em uma noite? Su percebeu seu erro e pediu desculpas ao mestre, pois o havia desapontado. Bai lhe disse que ela havia entendido errado. Ele não está desapontado. Ele está apenas feliz. Afinal, ele achava que ela só seria capaz de ler alguns capítulos. Su respondeu que seu mestre havia dito isso, pois achava que ela era estúpida. Bai acenou com o dedo e disse que não estava. Ele estava apenas agradavelmente surpreso com isso. Este livro é uma coleção de suas runas e selos.
Ele não achava que ela lera metade das páginas em uma noite. Bai jogou algo para ela e disse que, embora o conhecimento de runas e selos fosse essencial, ela não deveria se alegrar. Com esse token, ela pode entrar na biblioteca da academia para ler livros e pegar outros pergaminhos emprestados. Quando o nível de acesso da ficha aumenta, ela tem a capacidade de subir mais e pegar pergaminhos melhores. Su ficou curiosa e perguntou o que ela tinha que fazer para aumentar seu nível de acesso. Bai respondeu que ela precisava cumprir as exigências do prédio da academia no mundo exterior e participar do teste do aprendiz, mas as tarefas surgem muito raramente. Su disse que entendia e agradeceu a ela pela explicação. Su achava que esse símbolo, comparado ao livro do mestre, era uma grande vantagem para ela. Afinal de contas, ela é imortal há pelo menos dezenas de milhares de anos. E, para ela, isso é uma emoção. Portanto, ela não tem escassez de nenhum pergaminho espiritual. Para ela, tudo não passa de lixo. O segredo dado pelo mestre é suficiente para aprender por toda a vida. Será que ela precisa aprender mais alguma coisa? Su percebeu que Bai estava olhando para o céu e não se mexeu. Por uma questão de decência, ela perguntou, há algo errado? E então uma voz apareceu e disse ao discípulo de Su para descer e receber o castigo. Su disse ao mestre que poderiam ser os bandidos que chegaram ao pico na noite passada. Ela não conseguiu se conter, por isso teme ter causado problemas. Bai sorriu e respondeu que não havia problema. Deixe que ela deixe tudo com ele. Tudo o que ela precisa fazer é estudar muito. E não perca seu tempo. Bai disse que eles deveriam ir e ver o que estava acontecendo. Su viu que ela estava segura e concordou em ir. Já havia pessoas do outro lado do portal esperando por eles. Eles estavam prontos para puni-la ao máximo. O Salão de Justiça Songland disse que o salão recebeu um relatório de que Su é um discípulo do selo rúnico. Desta vez, você desconsiderou as regras da academia e prejudicou deliberadamente seus companheiros. Faça com que eles obedeçam às regras da academia e passe isso para Su. Bai sorriu e disse que eles tiveram um show incrível. Zhao, do Hall of Justice, disse a mesma coisa. As evidências são precisas. Deixe a senhorita Su ir com eles. Bai disse para eles tomarem seu tempo. Aquele que está se escondendo atrás. Ele quer saber sobre os dois discípulos de Tamin of the Beas. Quem havia se infiltrado no pico Qinluan à noite para causar problemas. Como eles cuidaram deles? Ele disse que eles tinham acabado de entrar acidentalmente no pico Qinluan e que eles mesmos já os haviam punido. Bai sorriu e perguntou, acidentalmente? Então seu aluno os machucou acidentalmente. Ele pode cuidar disso sozinho. Não faz sentido arrastar o Hall of Justice para isso. Imediatamente, eles se voltaram para o portal. Ai gritou para eles pararem. A sala de justiça considerou seu aluno culpado. Se ele sair, eles estarão em apuros. Bai imediatamente se irritou e olhou para ele com severidade, perguntando, ele vai ensiná-lo? Ele não conseguiu se conter e perdeu a paciência, voltando-se para seus irmãos mais velhos. Ele perguntou, eles viram, não viram? Esse Bai está encobrindo um criminoso de bom grado. Por favor, levem Su embora. Irmãos mais velhos. 2 guardas desceram e disseram que aqueles que se opõem ao Salão da Justiça nunca terminam bem. O professor Bai sabe disso? Perguntaram eles. Bai respondeu que eles eram apenas 2 irmãos do Salão da Justiça. O garoto perguntou, como ele ousa menosprezar o salão? Hoje, eles levarão ele e seu aluno para o Salão da Justiça. Ele gritou para seu irmão mais velho e disse que eles estavam indo embora. E no momento do ataque, eles tiraram suas armas. Ele estava se alegrando naquele momento e se perguntou se Bai achava que ele ainda era o mesmo de 10 anos atrás. Esse lixo em uma esfera tão baixa ousa se opor aos homens do mal da justiça? Ele realmente não se importa com sua vida. E então ele se despede dela para sempre. Pela última vez, Bai disse a Su para fazer um teste. Que ela mostrasse o que havia estudado ontem à noite. Ele espera que ela não o decepcione. E então Su se recompôs e respondeu que entendia. O público chegou bem perto dela e estava dizendo para ela morrer. Ela estava pronta para enfrentá-los sem medo, desviando o ataque deles. Su perguntou, e isso era tudo? Eles não conseguiam resistir a ela e erravam todas as vezes. Su ainda não conseguia danificá-los. Ao ver suas armas, percebeu que não era de se admirar que Bai quisesse testá-la. Esses 2 são tão fracos que não valem o tempo do mestre. E então ela decidiu que era hora de atacar em troca. Do lado de fora, pensou Su,
Parecia que desde que ela se mantivesse perto do mestre, ela pode acender em um piscar de olhos e derrotar esses dois novatos em um piscar de olhos. Um dos meninos parou e se perguntou o que Su estava fazendo. Ela está realmente desenhando runas? Até mesmo um mestre de selos rúnicos precisa desenhar um selo com antecedência, mas ela os desenha no meio de uma batalha? E os rapazes perceberam que ela estava olhando para eles. O cara gritou para o irmão mais novo que era a hora de usá-la. Su simplesmente andava por esse campo como uma garota livre. Os ataques deles não foram eficazes para ela. Guy disse a Bart que eles precisavam unir forças para detê-la. Su respondeu que há muitos deles que a estão impedindo de terminar as runas. Eles uniram suas forças e, com um único ataque, disseram a ela para ir para o inferno profundo. Su mostrou a eles 2 dedos antes de seu ataque e disse que eles eram apenas um único pedaço de lixo. Ela ergueu essa runa bem alto acima da cabeça para se defender do ataque dos abetos. Seus ataques colidiram e formaram uma grande explosão na área. A força foi tão grande que o salão se ajoelhou e ficou olhando. Um dos rapazes perguntou: funcionou? E então, diante de seus olhos, uma suilesa estava olhando para eles. Su usou sua runa e disse a eles que era hora de levar as coisas um pouco mais a sério. Ela imediatamente lançou 2 bombas contra eles de longe e os viu se contorcerem de medo. Bai viu e percebeu que se tratava de um atributo do trovão. Por enquanto, ele não podia lhe dar nada relacionado a isso, e parece que ele terá que ir ao abismo de Kangoo para encontrar a coisa com o atributo do trovão para ela. Os rapazes perguntaram ao Júnior se ele iria se movimentar. Eles vieram aqui por ele. O cara pensou consigo mesmo, aquele bastardo do Song Lung. Por que ele o chamou agora? Os dois não conseguiram derrotá-la. Como ele conseguiria? Su achou que esse cara também deveria responder como os outros e atacou-o também. O cara caiu de joelhos, desamparado, e pensou: por que aquela maldita mulher jogou uma runa nele? Sou disse que estava mirando em Song Lung. Ela estava um pouco enganada, não estava? Foi um acidente. Bai decidiu que isso tinha que acabar e disse a Su para ficar parado. Ele seguiria em frente por conta própria. O ferido disse que foi uma provocação séria. Eles desconsideraram a ofensa do aluno e brigaram com o público. E a sala de justiça não os deixará sair, eles se arrependerão. Bai perguntou: arrependimento? Bai disse que quem deve se arrepender são os 3, não é mesmo? O garoto perguntou o que eles iriam fazer. Bai decidiu imediatamente usar seus poderes, e apontando o dedo para o chão, disse-lhes para se ajoelharem. Os meninos imediatamente sentiram uma grande pressão e, sem resistir, caíram de joelhos na frente dele. O cara disse que isso era impossível. Como alguém na esfera de luz giratória poderia possuir um ki tão avassalador? O cara disse para o Bai não dizer que ele já havia se recuperado? Bai respondeu para que eles não se preocupassem, o lugar é dele. O cara disse que Bai não havia se recuperado. Os instrutores da academia poderão tirar o ki espiritual de Lungfen. O cara mostrou seu distintivo e perguntou: o sênior está aqui? Por que agora? E então saiu sangue de sua boca. Bai se despediu, salvando sua face. Sênior Tu. E o que o novato Bai perguntou? Bai decidiu deixá-lo ir e disse-lhe que o procurasse pessoalmente. Se ele tiver algo a dizer. O instrutor Shen disse que soube que o cara estava esperando por ele há horas. O que aconteceu? O rapaz respondeu ao instrutor que essa era a situação. Shen perguntou: ele ainda está ajoelhado no pico Qingluan? O cara respondeu imediatamente que isso estava correto. Ele ainda está neste lugar. Shen disse que ambos poderiam voltar ao salão de justiça. Ele cuidará pessoalmente do caso. O cara pensou que, mesmo que Bai tivesse apoio, ele definitivamente não seria o oponente de alguém que estava na fase de saída. Shen disse a Yin que amanhã à noite ele iria com ele ao pico Qinlian e traria seu irmão mais velho de volta. Na manhã seguinte, Bai estava comendo e viu que um dia inteiro havia se passado e ninguém tinha ido vê-lo. Depois de terminar de comer, ele foi até o quintal e observou Su praticando sua técnica de ruína. Bai decidiu testá-la em termos de velocidade e disparou a madeira contra ela. Su percebeu e se virou bruscamente para separá-los. Bai disse calmamente enquanto se movia. Nada mal, Su estava feliz por ver o mestre. Bai disse a Su que ele precisava ir embora. Se alguém do departamento de domesticação de feras vier, peça que use esse selo. Su disse ao mestre para não se preocupar. Ela nunca deixaria que outros viessem lhe causar problemas. Bai disse a ela para ficar de olho no local.
pois ele voltaria de manhã o mais cedo possível. O abismo de Kangoo é a residência da raça de demônios Yunyuan. Quanto mais fundo se entra nele, mais alto será o reino de residência da raça de demônios. Nos lugares mais profundos de todos os lugares, há 12 demônios ancestrais, que são evitados até mesmo por aqueles que estão no estágio Mahayana. Com o cultivo atual de Su, ele não achava que ela seria capaz de usar itens feitos de materiais de ancestrais demônios. Ele deve procurar ainda mais os materiais do atributo relâmpago do rei demônio para deixá-la satisfeita. No penhasco, Bai viu uma garota correndo na floresta. Ele pensou, ela não é uma aluna da academia? A garota correu o máximo que pôde, pois os ataques estavam voando em sua direção. Ela estava com medo de morrer aqui hoje. Bai viu a explosão e percebeu que o problema ainda estava acontecendo. Então, ele usou a runa e disse a eles para deixá-lo passar primeiro. O vilão riu dela e perguntou, ela não tinha mais nada, certo? A garota tentou usar o fragmento, mas não conseguiu. O vilão lhe disse para não fugir novamente. Ela não tem nada a perder ao brincar com ele. A garota se recompôs e disse a ele que só sonhasse com isso em seus sonhos. O vilão disse, a quarta faculdade de arte não é o berçário feminino da academia, deixe que ela seja uma boa menina e o sirva. Então ele pensará em deixá-la ir. A garota disse que seu nome era Yu e que não deixaria que ele a tocasse, mesmo que isso custasse sua própria vida. O vilão imediatamente pulou em cima dela, com suas mãos enormes, e a prendeu no chão. Yun percebeu imediatamente que seu poder havia sido roubado. O vilão olhou para ela e disse que seu rosto era muito bonito. Outros lugares devem ser exatamente iguais. Yun percebeu que ela estava destinada a ser contaminada por esse bastardo maligno. Irmã mais velha, Bai aplicou sua força e gritou para que ela atingisse seu ponto Ki. Naquele momento, Yun percebeu que ela podia se mover. O vilão sentiu algo e não entendeu por que não podia se mover. Yun não ficou confuso e atacou no ponto Ki. O golpe foi tão forte que o vilão não aguentou e voou vários metros para trás. O corpo do vilão estava muito maltrapilho. Ele não podia acreditar, a garota o havia dominado. O servo imediatamente correu até o vilão, chamando-o de chefe, pois viu que ele estava em uma situação ruim. Yun se curvou com um sorriso e agradeceu ao ancião por ter sido de grande ajuda. Bai viu isso e pensou, será que ela adora o ar? Será que todos os alunos criados pelo Elder são tão estúpidos? O empregado do chefe perdeu a paciência e xingou a garota. E começou a ameaçá-la de que ela pagaria por isso. Yun ganhou confiança e lhe disse para se aproximar se ele fosse tão corajoso. Mas ela percebeu que não tinha muito que ir ali. O servo lhe disse para não fingir. Ele sabe que ela gastou quase todo o seu Ki naquele soco. Agora, deixe-a morrer. Yun perguntou ao ancião o que ela deveria fazer. Bai respondeu que ela deveria dar um passo para a esquerda e dar um soco no rim dele. Yun deu um passo para a esquerda e errou. O servo disse, ela achava que poderia acertá-lo? O servo lançou um ataque e disse a ela para ir para o inferno. Yun não hesitou e escolheu o momento certo para atacar. Ela usou sua magia e imprimiu a esse exibicionista correntes de fogo. Bai pediu que ela o matasse. Yun respondeu que o paradeiro de sua irmã estava ligado a ele. Ela poderia fazer isso quando descobrisse por ele onde estava? O criado disse que era inútil perguntar. Para preservar sua inocência, essa garota explodiu seu próprio mar de Ki e fugiu. Yun disse que ele está mentindo. A irmã mais velha não é o tipo de pessoa que perde para eles. O servo disse que, como o Ki do mar dela foi destruído, ele acha que ela já foi comida por insetos. O empregado lhe disse para matá-lo, se ela tiver coragem. Eles verão se a seita pode deixá-la ir depois. Yun perguntou surpreso, o quê? Alguém como ele, da seita da fronteira sem forma? Bai entrou na luz e disse um autoperdão para bastardos como eles. Bai perguntou, por que a seita da fronteira sem forma do norte o enviou para cá? O servo perguntou, como ele veio parar aqui? Bai sorriu e perguntou, ele é mesmo tão famoso assim? O empregado disse que ele era apenas um lixo, e no palco de luz giratória, isso é impossível. Yun ficou surpresa porque a pessoa que a estava ajudando era Bai. Bai disse que não iria brincar de detetive com ele. Deixe-o falar. O empregado respondeu que não contaria nada. Bai apertou as correntes com mais força e disse que ele não tinha mais nada que estar nesta terra, que morresse.
As correntes estavam tão apertadas que rasgaram esse homem em pequenos pedaços, até o sangue voou em diferentes direções. Yun perguntou a ele como ela deveria procurar sua irmã se ele o matou. Bai respondeu que entendia, ela estava confusa no momento, mas ele sabia como encontrá-la. Bai perguntou, ela tem alguma coisa da irmã dela? Seria bom se ela o usasse. Yun respondeu que ela tinha um cachecol. Bai usou o pássaro e o enviou para encontrar o dono do lenço. Yun gritou, então o pássaro era o melhor. O pássaro voou por pouco tempo, sentiu o cheiro da garota e desceu até as rochas. Naquele momento, a garota estava pensando que quem poderia imaginar que, depois de escapar, ela cairia imediatamente aqui. E agora que seu mar de Ki foi destruído, ela acha que esse poço será seu túmulo. Ela levantou as mãos para o alto e gritou que esperava que Yun estivesse perfeitamente seguro. Naquele momento, Yun veio correndo até ela e disse, a irmã mais velha está aqui? A menina não entendeu a princípio e perguntou. Yun se alegrou e disse que a grande irmã estava lá. Bai respondeu que, além disso, ela estava em mau estado. Yun disse que iria até lá imediatamente. Bai a impediu e disse que iria buscá-la. Bai imediatamente tirou seu trunfo do bolso e o ergueu acima da cabeça. Yun ficou surpreso ao ver o talismã. Bai usou o poder do talismã como uma corda longa e abaixou até o fundo do poço, agarrando a garota. A garota não percebeu, a princípio, o que eram aquelas bolhas. E para onde a estavam carregando? E então, lentamente, eles a ergueram até o topo. Ao vê-la na luz branca, Yun se alegrou e gritou para sua irmã mais velha. A moça voltou ao normal e disse que estava bem. Ela está perfeitamente bem. A garota disse que seu nome era Yun-Shi e agradeceu ao Sr. Bai por tê-la salvado. Bai pegou sua pílula e disse a ela para se curar primeiro. E foi aí que Yun-Shi não esperava que isso acontecesse. Yun-Shi perguntou, essa é a pílula de cultivo dos 5 elementos Yang? E é um tesouro do departamento de feras, não é? É muito caro para ela. Bai respondeu que agora não era hora de ser exigente com as coisas. A pílula é mais importante do que a vida dela? Além disso, ele a recebeu de graça. Deixe que ele a tome. Yun a pegou imediatamente e agradeceu ao irmão mais velho Bai por tê-la dado a eles. Yun, com suas mãos fofas, colocou a pílula na boca da irmã e disse para ela engolir. Yun perguntou à irmã se ela estava se sentindo melhor. Yun-Shi respondeu que era digno de ser chamado de tesouro. Yun-Shi disse a Bai que se lembraria da bondade que ele demonstrou hoje. Ela o recompensaria. Bai respondeu que não queria que ela lhe fizesse um favor em troca. Com seu poder, eles não deveriam estar aqui. Bai disse para eles responderem. Por que eles foram para o abismo de Kangu? Eles não se atreveram a dizer e apenas olharam um para o outro. Nesse momento, Su estendeu a mão e disse que finalmente havia terminado de ler essa página. E, é claro, ela tem a sensação de que está prestes a se libertar. Tenho que ir cultivar agora. Pegando a pedra em sua mão, ela ouviu algo do lado de fora e congelou por alguns instantes. Certamente alguém veio causar problemas enquanto o proprietário não está em casa. Algumas silhuetas no céu diziam que Bai havia permitido que seus alunos quebrassem as regras da academia. Ele também resistiu duramente às forças policiais, espancando-as até a morte. Seu nome é Shen, vice-professor do Departamento de Domesticação de Feras. Deixe-o vir e receber sua punição. Bai os ouviu e perguntou, eles estavam cansados de viver? Como eles poderiam ir para um lugar com um rei demônio? Yun respondeu que a culpa era dela, que estava tentando encontrar materiais para consertar a ferramenta de seu mestre. Na época, ela ficou gananciosa. E isso levou às consequências atuais. Bai percebeu que havia algo errado em suas palavras. Yun disse que ela estava perseguindo um verme de gelo de seda de 9º grau do abismo. Bai disse que eles não precisavam fazer isso. Ele é apenas um demônio do 9º ano. Então por que uma seita o perseguiria? Bai se perguntou. Será que ela estava enganada sobre isso? O bicho da Zeda do gelo não era um demônio grande, e um espírito demoníaco durante o período Ling, ou mesmo um rei demônio que cultivou a forma humana. Yun perguntou ao ancião Bai, ele vai pegar o bicho da Zeda do gelo? Bai respondeu que sim. Bai disse a eles que o seguissem. Ele precisava voltar logo, antes que o sol nascesse. Yun estava dizendo que Bai era muito boa com seu discípulo. Yun-Shi lhe disse para calar a boca. Nesse momento, Shen gritou para que Baizu saísse. Naquele momento, a porta se abriu lentamente na frente deles. Su saiu e disse que este é o seu pedido de desculpas,
pois o mestre não está aqui no momento. Ela transmitirá o que eles quiserem dizer ao mestre. Shen a viu imediatamente e lhe disse para se ajoelhar. Su disse que não havia feito nada de errado. Por que deveria se ajoelhar? Shen respondeu que, quando eles vissem os mais velhos, ela deveria se ajoelhar. Aquele lixo, Bai, não lhe ensinou as regras da academia? Su disse que nunca tinha ouvido tal regra. Seu mestre não é um lixo. Que eles sejam mais respeitosos. Shen disse legalidade. Como um aluno recém-aceito ousa falar com um vice-instrutor, ele estendeu sua enorme mão com energia e disse a ela para se ajoelhar. Su não podia deixar as coisas assim e se humilhar na frente deles, e usou sua runa contra o ataque dele. Su disse que não havia feito nada de errado. Ela não se ajoelhará diante deles nunca mais. Shen sorriu e disse que isso era muito bom. Eles viriam por quanto tempo ela conseguiria manter a boca fechada. Shen não deixou isso passar impune, usou ainda mais força e gritou para que ela caísse de joelhos. Su percebeu que não seria tão fácil e deu ainda mais energia para desobedecê-los. Quando Shen viu que ela ainda estava de pé, ficou um pouco surpreso. Ela era mais forte do que ele pensava. Shen percebeu que, para não se ajoelhar, ela havia queimado seu próprio reino. Essa discípula é muito estranha. Se a informação sobre isso se tornasse conhecida, ele e o Pavilhão das Feras definitivamente perderiam a reputação. Shen percebeu que essa aluna não poderia continuar viva. Então, ele ordenou que o cara fosse matá-la. O garoto perguntou ao mestre, "Isso está certo?" Shen respondeu que a mataria se pudesse, ou ele também iria desobedecer às ordens. O rapaz respondeu que esse aluno nunca se atreveria. É que esse aluno acha que a irmãzinha não fez nada que mereça a morte, que ele o deixe falar com ela. Se a irmã mais nova estiver disposta a admitir seu erro, eles devem deixá-la viver. Quem diria que um mestre bastardo como ele poderia ter um discípulo tão bom? Shen disse o que queria dizer a ela. Se ele não morresse hoje, com certeza se arrependeria no futuro. O cara disse a Su que seu mestre quer salvar a face. Se ela se ajoelhar e admitir que estava errada, o caso será encerrado. Não coloque sua vida em risco apenas para proteger seu orgulho. Su respondeu que não esperava que uma seita com a melhor reputação no sul de Yunnan esconderia uma escória como seu mestre. O rapaz perguntou a Su por que ela deveria pensar nisso. Su respondeu que não havia necessidade de dizer tal coisa. Se o mestre dele quiser matá-la, que a mate. Ela nunca pedirá misericórdia. O garoto disse que não podia desobedecer às ordens de seu mestre. Que ela o perdoe. Então, quem pediu perdão foi ele. Deveria ter sido seu mestre bastardo, que disse Su. No momento do ataque, o cavalo obediente saiu correndo e se chocou contra o rapaz com toda a sua força. Shen viu isso e percebeu que não era de se admirar que ele estivesse possuído por ele. É um espírito de demônio. O cavalo se transformou em uma fera enorme e maligna e decidiu defender a garota. Shen disse que se ele não tivesse aparecido, ele nem teria pensado nele. Mas como ela está pulando acima de sua cabeça, ela não deve culpá-lo. Ele imediatamente lançou um ataque contra o cavalo e ordenou que ele se comportasse. O cavalo não era tão forte e perdeu um momento. Shen assumiu o controle total dela e liderou o caminho. Su se preparou para que Xiao o fugisse. O cavalo viu que não era tão simples assim. Pulou em suas duas patas e o atacou. Shen perdeu a paciência e, com um ataque, gritou para a fera maligna, "Morra!" O órgão dentro do cavalo explodiu com um golpe tão forte. Ela não conseguiu resistir a ele, e um ataque tão forte simplesmente despedaçou seu corpo. Su chorou e chamou Shen de velho e sarcástico. Ela disse que seria melhor ele matá-la hoje. Caso contrário, ela sobreviveria, voltaria e o faria pagar por isso. Imediatamente, uma energia surgiu de algum lugar e explodiu. Shen foi até ela e lhe disse que a havia ouvido e que realizaria seu desejo completamente. E então Su viu que essa era a distância de que ela precisava. Então ela decidiu tirar proveito disso. Su entendeu que a distância que a roda das fadas da lua definitivamente alcançaria. Su disse que ele queimou seu tesouro para que ela pudesse usar esse movimento para destruí-lo lá embaixo. Ela não sentiu pena dele. Com sua força imensa e imprudente, simplesmente passou por ele. Shen nem sequer foi morto. Ele havia se preparado para isso de antemão. Se não tivesse levado o tesouro com ele para se proteger, teria morrido. De jeito nenhum. Para que ela possa lutar sozinha contra essas duas escórias, ela tem um trunfo na manga.
Ela precisa morrer. Su percebeu que seu poder espiritual estava esgotado. Então, Shen usou sua corda e a agarrou. Shen decidiu espremer tudo dela e, com um movimento de sua mão, puxou-a em sua direção e agarrou a garota pela garganta. Su fez o possível para dizer que seu mestre o faria pagar por isso. Shen disse que há muito tempo havia decidido matá-lo junto com ela. Essa besteira nunca significou nada para ele. Xiao se recuperou um pouco e tentou ajudá-la. Mas ela não tinha mais forças. Su lhe disse para ficar para trás. Shen disse que os mataria primeiro, depois o pegaria e o torturaria lentamente. Então, Su se lembrou do que Bai havia lhe dito e lhe entregou o talismã que ela deveria usar. Shen disse, agora que chegamos a esse ponto, o que é esse papel, afinal? E então o papel começou a brilhar. Um portal apareceu na frente dele e começou a puxar Shen para dentro. Ele não percebeu o que era aquilo? Então, um protetor apareceu na frente dela, atacou o velho e salvou a garota. Shen ficou magoado e disse que isso era um absurdo. Por que as coisas estão dando tão errado para ele? Ele não consegue entender. A galinha foi até lá e imediatamente a devorou inteira. E depois ficou muito feliz por ter tido essa refeição. Ela era tão forte que se explodiu junto com esse velho e o deixou morto. Então, um homem entrou e perguntou ao mestre, ele está bem? Mas Shen estava completamente abalado e não se mexia. O cara levantou seu mestre e o arrastou. Shen disse que não o deixaria escapar impune. Deixe que ele lhe dê as pílulas. Ele as devorou imediatamente e disse que se recusava a acreditar que um instrutor como ele não pudesse dar uma lição naquela mulher. Shen atacou a garota gritando que iria matá-la. E então Su percebeu que esse era o fim do qual ela não poderia escapar. Su abriu seus olhos pequenos e se perguntou por que ele não atacava. Naquele momento, uma pessoa apareceu na frente dela. Su pensou imediatamente que era seu mestre. Bai não demorou muito e agarrou a mão de Shen. Shen ficou assustado e surpreso com o fato de que era seu inimigo que havia chegado aqui. Su tentou falar com o mestre. Bai lhe disse para ficar quieta. Seu coração estava seriamente danificado. E agora ele iria consertá-lo. Bai disse que Shen se aproveitou de sua ausência para intimidar seu aluno? Bai perguntou. É isso que vale a moral do vice-instrutor da Faculdade de Domesticação Animal? Bai o enfiou no chão e disse que estava no nível da abertura de saída. Mesmo entre todos os instrutores da academia, ele está em 5º lugar, disse Shen. Então, por que ele não consegue derrotar um lixo de nível leve? O menino gritou com o tio Bai pedindo que ele parasse. Diga a ele para parar de bater nele. Bai disse com um decreto, um sino dourado. Imediatamente, ele liberou seu segundo poder, que agarrou o homem. Shen sentiu que esse selvagem o estava tratando, mas ao mesmo tempo continuou a bater nele. Como isso é humilhante! Por fim, Bai levantou a cabeça e olhou para ele. O garoto ficou assustado quando viu isso. Bai disse que os dois deveriam ser gratos a Li Guan. Se não fosse por ele, eles já estariam mortos. Deixe o cara pegar seu mestre e sair do pico Qin Luan. Shen disse novamente ao homem para lhe dar a pílula dos 5 elementos. O homem lhe disse para comer devagar. Shen engoliu o alimento e preencheu o máximo de recuperação de seu corpo. Ele perguntou ao cara, vai embora? Ele só teve uma vantagem porque o pegou de surpresa. E agora ele precisa ser vingado. Su se desculpou com o mestre e disse que não havia conseguido proteger adequadamente o pico Qin Luan. Até Xiao se machucou ao defendê-la. Bai lhe disse para parar, mas ela fez o melhor que pôde. Ele iniciará a restauração do meridiano do coração dela, o que doerá um pouco, mas ela deixará que isso perdure. Shen começou a se transformar e disse a Yin para olhar com atenção. E ele se transformou em um pássaro enorme. Shen disse que era uma roupa nova do anel de armazenamento. Essa é a forma perfeita de seu mestre. É um demônio de 8º nível, bem como sua besta protetora mais forte, a águia com chifres. E agora eles viriam como Bai se defenderia disso. Bai viu tudo e imediatamente usou sua bola de cinto. E então foi diferente. O balão atacou com sua eletricidade e a águia ficou sem penas. Shen gritou para que a fera voltasse. Mas a fera simplesmente voou para longe, sem nem mesmo se virar. Nesse momento, as meninas entraram e gritaram para Baiou que estavam aqui. Que diabos aconteceu aqui? Bai disse que, durante anos, ele tentou não sair do pico Qin Luan e provocar os outros. Em troca, ele fez tudo o que pôde para tirá-la dele e agora está tentando matar seu aluno. Shen se assustou e disse mascote sangrento.
Será que Bai realmente perdeu a cabeça? Por que ele está fazendo uma coisa dessas? Shen fugiu e percebeu que esse talismã era capaz de transformar uma pessoa em uma poça de sangue, destruindo até mesmo sua alma. Bai não deixou que ele ficasse impune e o perseguiu. Shen repetiu que não poderia morrer. Bai imediatamente lhe deu um soco na cabeça, mandando-o de volta para o chão. A força foi tão grande que ele caiu como uma bomba. Shen disse que ambos são instrutores na academia. Por usar o talismã de sangue contra ele, Bai perguntou: punição divina? Ele seria sua punição divina. E imediatamente enviou aquele sangue sobre ele. Shen gritou para que ele ficasse longe dele. Su disse que no momento em que ativou seu talismã, ele percebeu que ela estava em perigo. O sangue tomou conta de Shen completamente e não deixou sequer um único osso dele, mas suas roupas estavam no lugar. E Shi viu que tudo que restava dele eram suas roupas. Que maldição cruel e sangrenta. O menino se ajoelhou na frente dele e chorou. Bai disse que não queria fazer isso, mas ele o forçou a fazer. O garoto estava dizendo a Bai para esperar. Bai decidiu ter pena dele e o libertou de seus encantos. Bai disse que ele não era como seu mestre. Que isso seja uma lição para ele. Você não deve mordiscar o que pertence aos outros. Da próxima vez que ele procurar um professor, que procure alguém mais digno. Não deixe que ele conte a ninguém sobre o que aconteceu hoje. E sim, deixe-o levar seu irmão mais velho com ele. O garoto fez uma reverência e agradeceu a Bai. Ele definitivamente levaria essa lição a sério. Yun disse à irmã que eles tinham que ir embora, pois não podiam interferir com esse casal. Shi disse a Bai que eles também iriam. E agradeceu a ele por sua ajuda. E logo eles o pagariam de qualquer forma. Bai disse que o faria. Se eles quiserem, podem vir nos visitar. E diga a eles para cumprimentarem seu mestre. Su percebeu e viu que as duas garotas não estariam olhando para eles, com certeza, depois de algo assim. Naquele momento, Bai disse que precisava trocar de roupa. A magia de sangue olhou para eles do céu. Bai viu isso e olhou para trás. Imediatamente uma nuvem de sangue começou a se espalhar em todas as direções. Su perguntou ao mestre se ele tinha visto algo no céu. Bai respondeu que não havia nada disso. Bai percebeu imediatamente que, com a ajuda dessa criatura, alguém os estava observando. E não é tão simples assim. O velho disse a Bai. Como ele ousa matar seu sobrinho? Não havia nem mesmo um corpo dele. O velho disse que, já que ele se importava tanto com seu discípulo, o cara sabia o que tinha que fazer no teste. O homem se curvou e respondeu que entendia. Ancião Supremo. O nome desse cara era Tu, do Salão de Punição. Tu disse que a sala de punição já havia terminado todos os preparativos necessários. E está pronto para usá-los. Bai disse a Su que havia lhe trazido algo. Imediatamente, um monstro maior do que ela apareceu na sua frente. Bai disse que pegou essa cigarra da neve especialmente para ela. No entanto, ela ainda está na forma de larva. Originalmente, ele queria encontrar o catalisador certo para que ela pudesse ganhar um novo nível, mas ele teve sorte e a encontrou. Então, ele decidiu levá-lo até ela. Su viu que essa larva de cigarra da neve estava no nível de rei espiritual, mas, ao mesmo tempo, na presença de um mestre, ela se comporta de forma tão obediente. Bai disse que ela tem o atributo de água e trovão, se ela conseguir um contrato com ela. Isso teria um papel importante em seu cultivo futuro. Su entendeu que o Rei Espírito é uma criatura majestosa das montanhas. Em sua vida passada, Su decidiu ir até o mestre e correu para abraçá-lo e agradecê-lo por esse presente. Bai disse que a grande prova da academia estava chegando. Que ele aproveite essa oportunidade para recuperar seu cultivo. Su respondeu ao mestre que não se preocupasse, pois ele nunca se decepcionaria com ela. Bai disse que ele não deveria se forçar. Ele tinha certeza de que ela passaria facilmente no próximo teste, especialmente se ela tiver aquela gracinha com ela. Su perguntou, isso é permitido? Bai lhe disse para não se preocupar. Ele poderia suprimir o nível de cultivo da cigarra das neves até o ponto em que ela não seria notada. Su perguntou, essa criatura definitivamente concorda em ter seu nível de cultivo suprimido? Bai respondeu que a ajudaria dessa vez. Mas, como era sua primeira vez, poderia doer um pouco. Bai usou seus poderes em todo o seu potencial e começou a reduzir a cigarra ao seu estado mais ínfimo. Su pensou, Bai não iria suprimir seu nível de cultivo? Então, por que ele só estava aumentando? Bai fez tudo certo e disse que estava completamente pronta.
Mas, mesmo assim, ela começou a se revelar lentamente, e então uma garota saiu de lá e disse que dava as boas-vindas à Senhora Su. Ela é a rainha espiritual de Aislinn, mas Su pode chamá-la de um pequeno sonho. E ela realmente espera que elas possam se tornar amigas. Su a viu imediatamente como uma garota muito bonita. Aislinn se aproximou e se dirigiu a ela. Su disse que achava que as criaturas e tribos espirituais se pareceriam com algum tipo de monstro com presas afiadas. Aislinn lhe disse que ela queria dizer que já havia encontrado outros espíritos de nível real antes, e, então, Su percebeu que, sem querer, havia deixado escapar a informação. E disse que tinha visto a imagem nos livros. Su ficou feliz pelo fato de o mestre não ter ouvido isso. Bai perguntou, então por que ele não podia analisá-lo? E então Bai disse que, nesse caso, Aislinn, ele estava deixando Su para ela. Imediatamente, ela concordou e ficou um pouco animada. Bai disse que já estava ficando tarde e que ele achava que eles deveriam descansar um pouco. Aislinn lhe desejou bons sonhos. Bai decidiu alimentar o cavalo e estava dizendo que parecia que ele estava certo. As pessoas da seita da fronteira sem forma, em busca de um sonho não pequeno, eles estavam procurando o pingente de jade que ela estava guardando, mas nem mesmo o sistema conseguiu analisar esse jade. Que diabos é essa coisa? O sistema disse que o parabeniza por sua nova missão. Se Su conseguir obter um novo nível e conquistar o primeiro lugar, ele receberá um presente. Bai disse que era algum tipo de milagre. Ele não sabia que ela poderia dar atribuições. Ele se sente como se fosse apenas um balcão de madeira cortada. O contador perguntou o sistema? E então Bai notou algo e disse que havia algo errado com ela. O sistema disse a Bai para se decidir e aceitar a missão. Bai concordou e respondeu que aceitava. Bai disse, mas para ele as recompensas pareciam inúteis. Mas ele sempre poderia dar a Su. Com a ajuda de um pequeno sonho, Su não deve ter problemas para recuperar sua força e ganhar um novo nível. Nesse momento, Aislinn também estava dormindo e percebeu que, infelizmente, isso ainda não era suficiente. Ela tocou Bai e disse o quanto queria vê-lo novamente. 5 dias depois, a equipe de Jian estava indo para algum lugar. Os rapazes disseram que parecia que alguém estava cozinhando. Que aroma delicioso! Naquela época, Bai estava experimentando suas habilidades culinárias e se tornou um chefe. Jian perguntou a ele, o que diabos ele está fazendo aqui? Bai perguntou. O instrutor Jian também estava interessado no jogo de assar criaturas selvagens. A criatura se virou para Bai, que tinha alguns minutos para falar sobre o senhor, seu salvador. Bai disse que chamava aquilo de jogo, embora, para ser honesto, ele não tivesse certeza do que aquele pássaro de aparência estranha estava falando. Jian disse que Bai não estava longe do local do teste. Afinal, o que ele está fazendo aqui? Bai respondeu que estava apenas fritando sua comida. Pelo menos não acha que alguém esteja interferindo no teste. Jian imediatamente gritou para os guerreiros darem um passo atrás e ficarem em formação como convém. Jian disse que isso era imprudente. Alguém como ele não merece o título de instrutor. Bai acenou com a mão para ele e disse que sabia. As pessoas da cidade estavam dizendo que o departamento de domesticação de animais havia terminado. Ela não sabe por quê, mas tanto o irmão sênior He quanto o irmão sênior In de repente foram cultivar a portas fechadas. A garota disse que ele estava errado. Como eles não estão aqui, finalmente tem a chance de brilhar. Nesse momento, Su também estava lá e caminhava pela academia com sua nova amiga na cabeça. Feng viu Su e percebeu que ela estava ali. Ela é bastante talentosa. É uma pena que ela tenha decidido se tornar discípula de um aleijado. Feng desejou um bom dia à irmã Su. Ele deu seu nome e disse que era da faculdade de extermínio. E então o cara disse a Feng para vê-lo conquistar o coração dela. E, gritando para ela, Su se virou e foi embora. Su se aproximou de Bai e o abraçou com força. Bai disse a ela para parar, porque ele estava ocupado. Su disse ao mestre o que estava cozinhando dessa vez. Ele a deixará provar um pedacinho? Bai respondeu, isso não vai acontecer. Mesmo que ele não tivesse certeza do que era aquela coisa, ela não poderia suportar tanto que, Feng disse, como ele ousa ignorar um cara suave e atraente como ele? O instrutor Yu lhe disse que ele não deveria se preocupar com uma mulher. A inveja é apenas para pessoas fracas e incapazes de fazer qualquer coisa. E então os rapazes começaram a dizer a todos eles para observarem. É a faculdade das 4 artes. Todos os rapazes aplaudiram e gritaram para que as moças olhassem para ele.
E foi ela quem fez isso. Yui cumprimentou a irmã mais nova de Yui e disse: que coincidência. Ela não começou a falar com ele e foi embora. Yui foi até Bai e o agradeceu por salvar seus alunos. Bai perguntou a Luna: do que ela está falando? Bai disse que era um instrutor da Faculdade das 4 Artes. Su fez uma reverência e disse que era aluna de Bai. Su ficou com raiva e pensou: o que diabos ela estava fazendo aqui? Feng havia contado ao mestre. Ele não disse que somente uma pessoa fraca poderia sentir inveja? Yu respondeu ao rapaz que isso não é inveja. Em sua opinião, ele parece estar com inveja? O ancião da tarefa disse a todos que ficassem quietos e olhassem apenas para ele. Ele disse que desta vez o exame seria realizado em uma área secreta. Ele anunciará as regras agora. O limite de tempo é de 2 dias. A classificação será determinada com base no número final de pontos marcados. Além de matar monstros e encontrar tesouros, eles também podem ganhar pontos roubando tokens de outros participantes. No entanto, se eles forem vistos colocando deliberadamente a vida de outro aluno em perigo, eles serão removidos da participação. O ancião disse que isso era o fim e que o julgamento começasse. Imediatamente, um portal se abriu na frente deles. O cara disse aos membros do corpo docente de extermínio para entrarem imediatamente e assumirem os pontos vencedores. Su se despediu do mestre e disse que estava indo embora. Bai acenou para ela e disse para ela se cuidar. Su estava com ciúmes de seu mestre por essa garota e não tinha a menor vontade de ir embora agora. Luna disse que tinha ouvido falar que Bai a havia aceitado como aprendiz há algum tempo. Ele não está nem um pouco preocupado com ela? Bai respondeu que ela é muito trabalhadora, e isso sem contar seu talento. Ela também não é mais fraca do que as pessoas presentes. Além disso, ela é sua aluna. Na área secreta, o cara disse que a faculdade de runas era algum tipo de piada. Então, de onde veio aquele monstro? Nesse momento, Su estava atacando alguém e o cara estava dizendo para ela se afastar dele por medo. Su entendeu por que ela veio e imediatamente pegou o crachá. Su disse que não funciona dessa forma, que é muito lento, e então ela soube que alguns dos jogadores já haviam desistido. E há cada vez menos jogadores restantes. O animal de estimação estava dando tapinhas na cabeça dela e Su disse para ela não fazer isso. Não há ninguém aqui, ela pode falar normalmente. A fera gritou de dor e perguntou a Su: ela está tentando esmagá-la? Seu mestre pediu que ela fingisse ser um grande espírito. Será que ela já havia encontrado um grande espírito que pudesse falar? Su disse que havia algo por ali? A fera se afastou dela e não se preocupou em lhe dizer. Su disse que não importava, que ela iria lá e daria uma olhada. Mas ela não tinha certeza. Mas foi mesmo assim. Naquele momento, eles estavam sendo seguidos e os inimigos disseram que ela havia sido pega. O velho disse para levá-lo mais rápido. Nesse momento, na praça da academia, na tela, os rapazes estavam assistindo a toda a batalha e como os rapazes estavam se saindo, o cara estava dizendo quanto era cruel. Júnior Fensil desistiu, mas Su ainda o atacou. O cara disse que o diretor da faculdade de runas é um aleijado. Por que seu aluno é tão forte? Será que Luna estava dizendo a Bai que ele não tinha medo de que sua aluna provocasse a ira das outras faculdades com suas ações ousadas? Bai respondeu que somente os fracos se preocupariam com o que as pessoas de fora pensariam dele, e aquele que tem o verdadeiro poder encontrará confiança em sua própria força. Luna respondeu que sim, ele ainda é o mesmo Bai que era 10 anos. Aquele que mantinha o céu sobre ele e vigiava este mundo. Bai riu e disse que Luna estava exagerando. Então o sino tocou e as pessoas perguntaram: o que aconteceu com a tela? O chefe lhes disse para se acalmarem. Os meninos disseram que tinham perdido o contato com os olhos do ancião. O cara disse ao Elder Bean que eles estão registrando um enorme choque de ki espiritual na área secreta. Bean interrogou: isso está definitivamente correto? Quando eles poderão se reconectar? O cara respondeu que eles não poderiam recuperá-lo desse lado porque a fonte da interferência estava em uma área confidencial. Os rapazes estavam dizendo aos alunos da faculdade de criação para irem até lá para buscá-lo. Diga a eles para se moverem rapidamente, é uma emergência. Disse Bai, para que eles não o culpassem por interferir mais tarde. Nesse momento, dentro do campo, Su estava lutando contra alguém e era muito bom até mesmo em se defender. A garota disse que a menina era muito talentosa. É uma pena que sua vida será interrompida muito antes de seu potencial ser realizado. Su perguntou se eles não temiam que ela os denunciasse.
O garoto respondeu que seu mestre havia insultado alguém que não deveria. Su disse que se recusa a acreditar que o salão da punição possa fazer o que quiser na academia. A garota lhe disse, só para que ela não dissesse que esperava sair viva deste lugar. Su percebeu que tudo era possível. A espada dele havia cortado o raio dela em dois. E eles atacaram e lhe disseram que era hora de acabar com isso. Su percebeu que eles eram mais fortes do que ela e que lutar só atrasaria o inevitável. Mas não havia escapatória. Su disse ao pequeno sonho para ajudá-la. Você não pode queimar seu cultivo novamente. Druin disse que ele a guiou até o tesouro. Mas, em vez disso, ela encontrou problemas em sua própria cabeça. E então Su usou sua técnica de ruína e foi capaz de atacá-los com seu novo assistente. O cara viu que ela estava em perigo e usou um ataque de espada para cortá-los ao meio. O sonho dizia que eles não eram páreo para ela. Se eles se importam com a vida, que saiam daqui. O cara disse que ela se transformou em uma humana? É a rainha dos espíritos. Druin disse que a garota está sob sua proteção. Se eles valorizam suas vidas, saiam daqui. Su perguntou por que ela ficou tão grande. Druin respondeu que era para intimidar o inimigo. Su perguntou se eles tinham permissão para deixá-los ir. Não se atreva a dar ordens à rainha, disse Druin. Ela só a protege a pedido de seu mestre. Druin disse que eles tinham que ir de qualquer maneira. O tesouro é por ali. Su a ouviu e disse que estava tudo bem. Há alguns dias, Su perguntou a Druin o que ela estava fazendo. Druin perguntou, o que ela acha que está fazendo? Ela está ajudando-a a cultivar, bobo. Quem cultiva assim? Perguntou Su. O sonho respondeu que ele ajuda a curar suas feridas. O remédio que o mestre lhe deu só é capaz de estancar as feridas. Não se preocupe, ela apenas usaria seu Ki relâmpago para reparar seus meridianos danificados, e ela sentiria uma pequena estimulação. Imediatamente, Su não conseguiu se conter e gritou com as sensações prazerosas.